Nessi, pessoal do louvor, não sei, ela vai dizer se quer que vocês sentem ou fiquem por aí. Vamos abençoar a vida dela. Estenda suas mãos, igreja, porque nós sabemos o que Deus preparou para entregar nesta noite, através da sua serva, da sua filha. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos a vida desta mulher, Pai. Declaramos que sobre Nessi não vale encantamento, Pai. Sobre ela já repousa a bênção do Senhor. E Tu a escolheste nesta noite como a Tua mensageira, Pai. E nós estamos aqui para receber a Tua palavra, Senhor. Que ela traga aquilo que o Senhor a colocou assim no seu coração e edifique a noiva do Senhor. Eu já proíbo agora, Pai, todo e qualquer espírito que queira roubar o entendimento deste povo, Senhor. Eu declaro que nós temos a mente de Cristo e a nossa mente está firmada na verdade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O louvor pode sentar. Amém. Pastor Diego puder ficar aí. Aleluia. Graça e paz, igreja do Senhor. Glória a Deus. Somos gratos por estarmos na presença do Senhor. E eu creio que se o culto terminasse agora, acho que nós já tínhamos recebido do Senhor, já temos também entregado o nosso louvor a Ele. Aleluia. Porque o Senhor está nesse lugar, a sua presença é real aqui neste lugar. Aleluia. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. Aleluia. Lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Aleluia. E o Senhor é tão fiel que a pastora no início ministrou dentro do contexto, dentro do tema. Como o Senhor confirma todas as coisas. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 14. Queria que você abrisse sua Bíblia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aleluia,
aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Aleluia. Aleluia. Se a Bárbara puder trazer o meu celular que está aí na cadeira, só para eu ver a hora que eu estou sem relógio. Amém. Para não passar da hora, né? Glória a Deus. Obrigada. E esse mês, né, já estou aqui adiantando, nós iremos começar a estudar sobre arrebatamento na escola bíblica. E eu não queria falar exatamente sobre o arrebatamento, mas há alguns dias que o Senhor tem ministrado ao meu coração algo muito forte. E naquele louvor que nós cantamos bastante aqui, né? As minhas lamparinas estão acesas. E todos os dias, quando eu vou trabalhar, eu sempre coloco lá, escuto um pedacinho, volto. E tem uma ministração do Alessandro Vilas Boas, que até o pastor falou domingo passado, no outro domingo na EBD, que ele fala de uma noiva que aguarda a volta de Cristo, que apressa a vinda de Cristo. E aí eu comecei a meditar nesse texto, eu fui estudar lá na carta de 2 Pedro. E eu li um texto grande que a gente pudesse entender todo o contexto. E aí no versículo 14, ele fala: que tipo de pessoas seremos nós quando o Senhor voltar, quando o dia do Senhor virá? Que ele diz que virá como um ladrão, que a gente não sabe o dia nem a hora. Mas que tipo de igreja, que tipo de pessoa, que tipo de igreja somos nós? Em que no dia que o sol vai se desfazer, que todas as coisas serão consumidas. E qual é o comportamento da igreja, da noiva, do cordeiro? Como é que a igreja deve se comportar nesse momento? Que igreja é essa? Que pessoas são essas que apressam, que querem que Jesus volte, que apressam a vinda dele? E eu começando a meditar nesse texto, e esses dias, essas enchentes, né? A gente se sensibiliza, se comove quando a gente vê as pessoas, as casas cheias de água, as ruas enchendo. E eu comecei a estudar esse texto segundo, já pensando nesse texto há um tempo, né, que Pedro faz essa pergunta: que tipo de igreja seremos nós? E eu começo a pensar, como ele diz, no dia em que o sol derreter, que tudo será consumido, qual é o comportamento, qual é o nosso comportamento? E às vezes a gente acorda e está chovendo, e chove, e a gente fica triste, e a gente fica preocupado: ah, meu Deus, não para de chover, e agora? E a roupa não enxuga, e está cheio de água, e está tudo sujo. Mas a gente começa a olhar as coisas que vão passar. Mas a palavra do Senhor diz que nós não devemos nos apegar às coisas que passam, mas às coisas que são eternas. E Pedro começa a falar da promessa, aleluia. E a igreja que espera o seu noivo é aquela que tem fé, é aquela que persevera. Porque quando o Senhor fez a promessa, lá em Apocalipse 22:20, abra sua Bíblia. Apocalipse 22:20. Ele diz, aleluia: certamente cedo vem, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Há uma promessa que Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja, amém? Amém, igreja? Ele prometeu que virá mais uma vez e que vai buscar a sua igreja. Vem buscar a sua igreja, vem buscar a sua noiva. E essa promessa que ele fez quando João foi levado lá para a ilha de Patmos, esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus que fez essa promessa, pela sua palavra foram criados terra, luz, todas as coisas que foram criadas pelo poder da sua palavra. Então aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir todas as coisas. E Pedro começa a falar,
Ele diz no versículo 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E às vezes, igreja, nós vivemos a nossa vida de uma forma alheia, como diz lá na palavra, que o povo lá no tempo do dilúvio, antes do dilúvio, casavam, se descasavam, comiam, bebiam, festejavam, e o Senhor tinha feito aquela promessa a Noé, e ninguém acreditava que haveria um dilúvio, porque nunca havia havido chuva sobre a terra. Então ninguém acreditava que viria um dilúvio. Mas Noé, apregoeiro da justiça, Noé creu naquela promessa. Ele creu naquela palavra. Eu creio que muitas pessoas, quando ele começou a construir aquela arca, quantas pessoas não zombavam de Noé, dizendo: esse homem está doido. O que é isso que ele está construindo? Que arca é essa? Que ninguém nunca viu chuva? Que história é essa que vai acabar o mundo com água? As pessoas não acreditavam na promessa, não acreditavam naquilo que Noé falava. Mas o mesmo Deus que com a sua palavra disse: haja luz e houve luz, aquele Deus que não falha nas suas promessas, Ele prometeu e diz: cedo, certamente cedo venho. E às vezes, eu já falei uma vez na EBD, que às vezes nós, igreja do Senhor, parece que às vezes a gente esquece ou a gente não acredita. Porque eu creio que se a gente tivesse assim, que meia-noite ou que na madrugada a trombeta ia tocar, que Ele ia arrebatar a sua igreja, a gente não dormia uma noite sem ter comunhão com o Senhor. Você não passava uma noite sem ter sua devocional com o Senhor. Porque ninguém espera um ladrão. Amém? Ninguém espera o ladrão. Você pode colocar uma cerca, você pode colocar uma câmera na sua casa, mas você vai dormir dizendo: hoje o ladrão vem. Não, a gente não dorme assim, pensando que o ladrão vem. Mas a Bíblia diz que o dia do Senhor vem como um ladrão que a gente não espera. E às vezes a gente vive de uma forma tão alheia, tão apegada às coisas desse mundo, ao nosso trabalho, ao dinheiro, às coisas que nós conquistamos, que nós queremos conquistar. E nós esquecemos que a nossa pátria não é aqui, que o nosso lugar não é aqui, que nós somos peregrinos, que nós somos forasteiros. E nós não estamos aguardando a volta de Cristo, apressando a sua vinda. Aleluia! Mas o Senhor deseja uma noiva apaixonada, que ora pela sua volta. E o mesmo Deus que com a sua palavra disse: haja luz, houve luz. Separe as águas, separe a terra. Que criou os céus e as estrelas. O mesmo Deus que fez a promessa a Abraão, dizendo que da semente dele, que ele olhasse para o céu, olhasse para a areia, e que assim seria sua descendência, é o Deus que nos prometeu. E a igreja de hoje precisa perseverar nessa palavra. Lá no livro de Hebreus 10:36, aleluia. Hebreus 10:36, o autor diz, abra sua Bíblia em nome de Jesus, Hebreus 10:36, 37 e 38 até o 39. Diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A igreja a noiva que apressa a vinda de Cristo, aleluia, é a noiva que tem fé, é a noiva que persevera, é a noiva que não olha para trás, é a noiva que a qualquer dificuldade ela não desiste da caminhada, mas que crê na promessa daquele que a chamou. A noiva que está firmada, os seus pés na rocha, aleluia. Ela não vai olhar se o dia está chuvoso, se o dia está cinzento, se o sol está forte, aleluia. Porque os dias são maus, Hoje logo cedo, nós tivemos uma notícia, acho que todos viram nas redes sociais, de um jovem que foi assassinado, acho que com 10 tiros. E ele era filho de um primo meu, que é primo de consideração, que é
irmão das minhas primas, só que ele é filho de outra mãe. Um menino que eu vi crescer, um jovem, 17 anos. Eu não sei, assim, a gente não era muito próximo, mas acho que tem um mês que eu o vi no aniversário, e ele sempre me dava a benção tia. E há um tempo atrás eu discipulei, eu e a Tânia, cadê a Tânia? Está aí? Não. A mãe dele, há uns 10 anos atrás, a gente discipulava a mãe dele ia para a casa dela, e convidava para ir para a igreja, e uma vez, ia 2 vezes. Mas assim, eu não quero julgar, não quero dizer, assim, algo, eu sei que alguma coisa aconteceu, andou por caminhos errados, caminhos que não são direitos, mas quando eu sair daqui, eu vou lá para a casa dele, estou orando já pela família, um jovem de 17 anos que perdeu a sua vida. Então os dias são maus, a gente acorda, a gente não sabe o que é que vai acontecer, a gente sai de casa, a gente não sabe se volta. É para você ter medo? Não, mas é para você estar ciente que a nossa pátria não é aqui, aleluia. Paulo diz que se o nosso corpo terrestre, se a nossa casa desfalecer, nós chamamos um edifício no céu reservado para nós. Então isso quer dizer que nós não devemos olhar para as coisas que são daqui, porque as coisas que são daqui elas passam, mas nós devemos buscar as coisas que são do alto, as coisas que são eternas. Aleluia. Os dias são maus. E nós só podemos vencer o mundo através da nossa fé, como está escrito lá em 1 João 5,4. 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Aleluia. Para perseverar, para enfrentar os dias maus, para enfrentar o diagnóstico, para enfrentar a perda de emprego, para passar pelas perdas, para passar pelos processos doloridos, nós precisamos ter fé, porque a palavra diz lá no livro de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, e fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós sabemos que elas existem, porque o Senhor traz à existência as coisas que ainda não existem. Então, para suportar, para enfrentar os dias maus, a igreja do Senhor, a noiva que Ele virá buscar, a noiva que vai se adornar, a noiva que diz, como a palavra diz, o Espírito e a noiva dizem que vem, só consegue vencer o mundo através da fé. Aleluia. Você pode dizer, para você é fácil falar, você tem o seu emprego, você tem a sua família, mas cada um enfrenta lutas. Eu não sei quais são as lutas internas que você enfrenta, mas eu quero te dizer que coloca os seus olhos firmados no Senhor, que Ele que é fiel para cumprir todas as coisas, Ele vai cumprir o propósito dEle. E só com os olhos nele, a igreja do Senhor consegue apressar a vinda dEle. Aleluia. E aqui o apóstolo diz que muitos irão dizer, onde está a sua volta, onde está a sua promessa? E nós, essa geração, a gente espera sinais, né? Quando há um terremoto, quando houve a pandemia, muitas pessoas começaram a citar o texto de Apocalipse, né? E viram epidemia, pandemia, e as pessoas esperam sinais que apontem a volta de Cristo. Mas eu quero te dizer que às vezes a nossa geração pode não ser arrebatada, não ser nessa geração, e você pode pensar, mas agora você pode estar se achando, não, daqui a 10, 20, 30 anos, eu não sei, porque ninguém sabe o dia nem a hora, o Senhor vai voltar, vai arrebatar a sua igreja, mas pode ser que nós durmamos e isso não aconteça, como foi o caso da minha avó, que morreu com 100 anos, e que nunca, até um mês antes de falecer, ia para a igreja todos os dias, sozinha num táxi, que ela ia para outra igreja, e ela nunca perdeu a promessa, ela nunca tirou os olhos do Senhor, ela, desse tamanhinho, quando ela recebia o salário dela, a primeira coisa que ela fazia, tire o meu dízimo. E ela tinha um táxi que levava ela todo domingo para a igreja, porque nós éramos lá da primeira igreja, ela era de outra igreja batista, mas ela não perdia um culto. E ela podia dizer, cadê a promessa da volta de Cristo? Mas ela sabia que, estando viva, dormindo ou acordando no Senhor, ela estaria certa de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Passe o tempo que passar, passe o tempo que passar, passe o que passar. Aleluia.
A igreja do Senhor, a igreja, a noiva que o Senhor espera receber, é a noiva que não está se apegando às coisas desse mundo. Aleluia. É difícil. Irmãos, hoje o dia foi assim, extremamente cansativo. E eu pensando ontem, não, dia 1º de junho, eu já bati a meta, vai ser um dia tranquilo. Eu dizendo, não, eu vou sair da caixa, da agência mais cedo, umas 5 horas, vou para casa, dou uma descansada, saí de lá às 6h30. Correndo, um dia super cansativo, o sistema nada funcionava. E aí quando você se vê diante de tantas adversidades, você olha assim, você diz, poxa, como a pastora diz, aqui dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra realidade. Então a gente sai daqui, vai para o mundo, onde a gente, nos locais de trabalho que a gente está, e a gente diz assim, poxa, eu queria ficar só na igreja mesmo, eu tenho que enfrentar tudo isso, mas é com fé que a gente vai vencer todas as coisas. E quando os nossos olhos estão fixos no Senhor, como o exemplo da minha avó, ela dormiu no Senhor, ela e o meu avô dormiram no Senhor, eram crentes fiéis. Jesus não arrebatou a igreja na geração deles, mas eles estavam certos de que há uma promessa, que o Senhor vai arrebatar a sua igreja, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão, que até o mar vai dar conta dos seus corpos, quando o som da trombeta soar. E essa promessa, essa certeza, que a noiva do Senhor precisa estar agarrada. É essa promessa que nós precisamos ter dentro de nós, essa certeza que o Espírito Santo gera em nós, que aconteça o que acontecer, o Senhor é fiel para cumprir todas as coisas. E é viver como Paulo, quando Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Queria que você abrisse lá em Filipenses 2, e eu lendo ontem, porque a gente lê só um versículo, e o versículo seguinte, ele fala algo muito interessante sobre a certeza. Filipenses 2. Não, Filipenses 1, 21 e o 22. Aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 21, versículo 22. Ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo está dizendo, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se viver nessa carne, se viver aqui, me der fruto da minha obra, glória a Deus. Glória a Deus, já nós estamos aqui. Mas é esse apego que nós precisamos perder as coisas desse mundo e não olhar para as circunstâncias, porque como está escrito lá em 2 Coríntios, porque nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque essas sim são eternas. Aleluia. E quando o apóstolo Pedro fala que o Senhor espera, que tipo de pessoas seremos nós? E ele começa a falar dessa promessa. E ele diz, aleluia. No versículo 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Às vezes tem alguns outdoors, né? Algumas igrejas que dizem assim, se o Senhor voltar hoje, como está a sua vida? E as pessoas passam por isso, voltam, leem aquela mensagem, mas parece que aquilo não causa impacto nenhum, né? Não sei se vocês já viram esses outdoors por aí, né? Quantas às vezes nos carros está escrito, o Senhor volta, o Senhor vai voltar. E as pessoas passam por aquilo, porque Satanás cegou o entendimento dos homens, para eles não acreditarem, para eles não crerem que Jesus vai voltar. Porque da mesma forma que o Senhor prometeu
que mandaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que reconciliaria o homem com ele, quando o plano de Deus, lá quando Adão peca, que todos somos restituídos da glória de Deus, o Senhor fez uma promessa, que mandaria o Messias, através dos seus profetas. Lá no livro de Isaías 54, ele diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Então o Senhor prometeu que mandaria o Messias. A primeira promessa foi cumprida. Prometeu que iria mandar o Espírito Santo. Segunda promessa cumprida. Mas ele prometeu, o próprio Cristo, quando ele vai falar lá na parábola das 10 virgens, aleluia, ele fala de 10 virgens, 10 virgens, 5 virgens, 5 e 5 loucas e 5 virgens prudentes. Então a mesma promessa, que Jesus iria morrer na cruz, quando ele dizia aos discípulos, é necessário que eu padeça, e os discípulos eles não acreditavam, eles não entendiam aquilo, mas tudo aquilo que o Senhor prometeu, tudo aquilo que ele falou na sua palavra, irá se cumprir. E como está escrito, aleluia, no texto, abra aí por favor. Como ele está escrito, o Senhor não retarda a sua promessa, antes que alguns a tenham por tardia. Então, a gente passa por esses outdoors, a gente vê, Jesus está voltando, como está a sua vida, você se prepara. E Satanás cegou o entendimento das pessoas, para que as pessoas não acreditem que Jesus vai voltar, que ele vem buscar o seu povo, que ele vem julgar, que aquele Jesus que foi pregado na cruz, que as pessoas acham como um coitadinho, um sofredor, mas ele voltará como um juiz para julgar a terra e para buscar a sua noiva, para nos arrebatar, para viver junto dele. Aleluia. E quando Jesus fala dessa igreja, que tipo de pessoas seremos nós? Quando ele diz lá no versículo 11, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Aleluia. E os elementos que são considerados o sol, a lua e as estrelas, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Você consegue imaginar esse cenário? Você consegue visualizar esse cenário? O dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo. Quando tem um trovão, já está todo mundo morrendo de medo, né? Deu um trovão, as mulheres estão tudo se agarram com o marido, já se enrola debaixo dos edredons. Então, meu Deus, é trovão, é relâmpago, não saiu nem de casa. Aí você imagina essa visão, esse cenário. O sol, assim, a Bíblia, aqui o apóstolo fala que os elementos, quando a gente vai pesquisar quais são os elementos, o sol, as estrelas, a lua, tudo isso se desfazendo, a terra e as obras que nela se queimando, porque o Senhor disse que não ia mais destruir a terra com água, prometeu. E havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas, ele pergunta, que pessoas nós devemos ser em santo trato e piedade? E agora Pedro, ele quer perguntar, quando você imagina esse cenário das coisas se acabando, de tudo que aquilo que a gente conhece se extinguindo, deixando de existir, e nesse momento que tudo que nós conhecemos, tudo que nós temos como seguro, deixando de existir, desaparecendo, aonde estarão os nossos olhos? Aonde está a nossa fé? Se às vezes com um trovão, a gente já diz, eita meu Deus, já estou morrendo de medo. E quando esse cenário aqui que o apóstolo fala, ele se cumprir, qual é a posição da igreja do Senhor? Será que a igreja, como Jesus fala lá em Lucas 18, voltando o Filho do Homem, será que ele achará fé na terra? Que noiva, que igreja é essa? Que tipo de pessoa nós devemos ser? E aí ele fala em santo trato. Quando você vai estudar essa palavra, em santo trato, é ser santo na nossa maneira de viver. É assim que as nossas vestes estarão brancas. É assim que as nossas lamparinas estarão cheias. A igreja que anda na verdade, aleluia. A igreja que não se desvia,
A igreja que tem os olhos fixos no Senhor. A igreja que, independente das circunstâncias, ela sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ela sabe que se você for no médico e o médico lhe disser: você tem um câncer na cabeça, você vai morrer daqui a 1 ou 2 meses. Você diz: a minha fé está firmada no Senhor, porque a minha terra não é aqui, aqui é uma passagem. O Senhor preparou para mim, porque Ele disse aos discípulos: eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Aleluia. É assim, é essa noiva que o Senhor espera, que o Senhor aguarda. E Ele diz: ser santo na nossa maneira de viver. E quando você vai estudar a questão da santidade, é quando Ele diz em santo trato, né? Lá em Colossenses Ele diz: de tudo que é bom, de tudo que é honesto, de tudo que é santo, nisto pensais. E se vocês forem achados nessas coisas, vocês serão julgados irrepreensíveis. É assim que o Senhor quer que a sua igreja, é assim, é essa noiva que o Senhor espera. É assim que nós estaremos com as nossas vestes alvas, com as nossas lamparinas cheias. E aí Ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta, amados. É incrível esse texto, quando Ele diz assim: que havendo pois de perecer todas essas coisas, que o sol não existir mais, que todas as coisas que nós conhecemos passar, aleluia, como lá diz lá no Salmo 46, que os montes se mudem para o meio dos mares, ainda assim eu não temerei. E quando você começa a imaginar o que é que o salmista está dizendo, um monte que vai para o meio do mar, está todo mundo doido, correndo com a mão na cabeça, chega, mas os nossos olhos têm que estar firmados no Senhor. Aconteça o que acontecer, Ele fez a promessa, a palavra, pela palavra que Ele criou os céus, pela palavra que Ele disse: eis que mandarei aquele que esmagará a cabeça da serpente. Pela palavra, quando Ele disse: é necessário que eu padeça, mas eu vou para o Pai e vou preparar o lugar. É por essa palavra, nessa palavra que nós devemos nos agarrar. Aleluia. E Pedro faz essa pergunta: quando acontecer todas essas coisas, que tipo de pessoa nos convém ser? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Aleluia. A igreja precisa estar preparada. A gente ora, a gente declara a bênção do Senhor sobre a nossa cidade, mas a gente sabe que os dias são maus e que virão outras coisas. Não estou fazendo previsões pessimistas, não. Mas aquele que está firmado no Senhor pode passar pelas águas, pode passar pelo fogo. Ele sabe que todas as coisas, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E Ele diz: em santo trato, ser santo na nossa maneira de viver, e em piedade. E essa palavra piedade, no início do capítulo, no capítulo 1 dessa epístola, Pedro fala de novo sobre piedade. E eu fui pesquisar no dicionário o que significava piedade. E o primeiro significado diz assim: devoção às coisas religiosas. E o segundo significado, compaixão. Compaixão. E aí o apóstolo diz: ser santo na nossa maneira de viver, ter piedade, ter compaixão pelos perdidos, ser devoto. Essa palavra devoção, né? A gente se remete a outras coisas, mas eu acredito que é buscar ao Senhor de todo o nosso coração, buscar a Ele em primeiro lugar, acima de todas as coisas. É essa piedade que Pedro quer falar. E essa pessoa que aguarda e que apressa e que quer que Jesus volte. Tem dias, irmãos, que a luta é tão grande que você diz assim: Jesus, eu queria que você voltasse logo. Não sei se vocês já pensaram assim, de você dizer assim: meu Deus, é tanta luta, volta logo, Jesus. Ou então me leva logo, porque Jesus pode voltar para mim antes de voltar para vocês, né? A gente não sabe o que é que as coisas, como é que a gente não sabe se dorme e se acorda, né? Eu falo muito isso para minha mãe, né? No tempo da pandemia e tudo, como a diaconisa Tayane falou, né? Aquele medo de morrer, aquela iminência da morte. E todo mundo assustado, muito assustado, mas a gente esquecia às vezes
que independente de qualquer coisa, nós temos um edifício no céu preparado para nós. E nesse tema de, quando ele fala ser santo na nossa maneira de viver e em piedade, e ele faz uma pergunta, né? Ele diz quais são as características que nós devemos ter, que a igreja do Senhor deve ter, essa igreja que espera o Senhor. E no versículo 13 ele diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Aleluia. Às vezes são tantas tragédias, irmãos, são tantas atrocidades, são tantas injustiças, que a gente clama pela volta de Cristo. No momento que todas as promessas serão cumpridas, quando Jesus diz lá no livro de Apocalipse que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas e que não haverá mais dor, não haverá mais morte. É só nesse reinado, é só nesse novo céu e nessa nova terra. E é nessa promessa que a igreja do Senhor, que nós precisamos estar com os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé, aguardando essa promessa de novos céus e de nova terra, porque aquele que prometeu, aleluia, Ele é fiel para cumprir, e Ele não vai deixar uma obra inacabada, porque Ele diz lá em Apocalipse 22:20, certamente cedo venho, e não há nada melhor, não há nada que justifique, não há nada que venha nos tirar dessa promessa, porque o desejo e a certeza de querer encontrar o noivo, de olhar para ele, de não vacilar aqui, mas para poder contemplar a face do noivo, aleluia, deve ser aquilo que nos move, aquilo que nos rege, aleluia. E eu tenho dito, às vezes eu tenho dito na minha casa, quando a gente se reúne, faz culto doméstico, né? Apressado ali, junto um, junto o outro. E eu sempre digo lá em casa aos meus filhos, e à minha mãe, ao João, eu digo que nós somos forasteiros aqui nessa terra, que nós estamos aqui de passagem, mas o nosso lugar é no céu, é com o Senhor, aleluia. E nós queremos estar preparados, como noivas adornadas, para o banquete, para esperar o nosso noivo, para esperar o amado da nossa alma, aleluia. Ele que prometeu, que vem sem demora, e que aí sim, todas as promessas serão cumpridas, nele o sim e o amém, de cessar toda dor, toda lágrima, toda injustiça, porque só em novos céus e na nova terra é que nós poderemos desfrutar da vida abundante que o Senhor tem para nós. Amém? Aleluia.